Olá, boa noite. Boa noite. Chegando por aqui agora, boa noite, Fábio, boa noite, Diane. Olá, Ana. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Começando aqui, né, no domingo à noite, pra gente fechar o domingo com um conhecimento, com uma coisa que nos agregue, né? Que nos traga benefícios para a semana. Boa noite, Andréia. Boa noite, Silvia. Vamos chegando por aqui. Organizar minha colinha. Sempre tenho uma cola, assim, me dá um direcionamento, né? Não me perder nos meus assuntos também, né? Pra gente trazer um conteúdo bacana e que vocês possam de fato aproveitar, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre dizer sim e não a nós mesmas. Sobre como é que a gente administra essas duas palavras tão pequenas e com um significado e uma importância tão grande nas nossas vidas. Oi, Vivi, boa noite. Como eu dizia, a gente vai falar sobre dizer sim e não. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente diz sim pra gente, quando a gente diz não, né? Em que momentos a gente usa essas palavras? Será que isso está organizado mesmo na nossa vida, no nosso cotidiano? Será que uma delas tem mais peso do que a outra? Será que a gente tem facilidade ou dificuldade com alguma delas? Né? Como que a gente bota isso na nossa vida? E será que a gente pode adotar uma e abandonar a outra? Será que seria possível que a gente conseguisse viver dessa forma? Oi, Tainá, boa noite, Gladys, tudo bem, gente? Camila chegando, boa noite. Então, hoje a gente vai decifrar um pouco de tudo isso que a gente vê e que a gente ouve por aí. Então, né, Silvia, não dá para abandonar nem o sim e nem o não, né? A gente tem que permear no meio dessas palavras, né? Dessas tão pequenas palavras com um significado tão grande, né? Então a ideia hoje é a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso e organizar essas palavras na nossa vida, né? Organizar de forma que elas funcionem. Boa noite, Charbel, boa noite, Cleo. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. Espero que vocês fiquem. E como o assunto é, às vezes, uma coisa que traz muita dúvida no nosso dia a dia, né? O que é dizer sim para si mesma? Ou o contrário, o que é dizer não para si mesma? Boa noite, Ale, querida. O que é isso? Esse é um assunto que às vezes pode gerar dúvidas, né? Como é que a gente coloca isso na nossa vida? E o que seria dizer não para nós mesmas, né? Como que é isso? Então, assim, já vou pedir para vocês, nas dúvidas que vocês têm, talvez elas serão faladas durante o assunto da live, mas já coloquem no chat e lá no final eu vou responder todo mundo, tá? Então, já vão colocando aqui, se vocês têm alguma dúvida de onde colocar isso na vida de vocês, ou dúvida se vocês estão fazendo isso, né? Será que isso está ordenado na vida? Será que isso está alinhado? Né? Às vezes é essa dúvida que a gente tem, e eu pretendo tirar essa dúvida de vocês com o conteúdo de hoje até a gente chegar ao final, né? Já encaminha essa live para aquelas pessoas que tu acredita que também tem a mesma dúvida que você, ou que também talvez não saibam exatamente como usar o sim e o não, né? Ou também não tenham esse entendimento de o que é dizer não para si mesmo, ou o que é dizer sim a si mesmo, né? Onde é que tá isso? Então já encaminha a live, né? Manda um aviãozinho aí, clica no aviãozinho, compartilha. Vamos iluminar menos gavetas e usar essa luz para iluminar mais seres humanos com conhecimento, né? Então, vamos lá. Conhecimento bem
uma coisa bem importante, que é a gente saber onde é que a gente diz que sim pra gente, onde a gente diz que não, tá? Então vamos lá. Eu imagino que, assim como eu, vocês também ouçam, leiam, vejam muitas coisas sobre empoderamento, limites, autorrespeito, autocuidado. O que é autocuidado, né, gente? O que é limites? Né? Como que isso funciona na nossa vida? E a gente vê isso e ouve muito, e muitas pessoas falam sobre isso, principalmente na internet, né? A gente não precisa procurar muito, a gente vai achar muitas pessoas falando sobre essas coisas que eu disse. Empoderamento feminino, limites, autorrespeito, autocuidado. A gente vê muito sobre isso. Mas aí quando vocês olham no dia a dia, as pessoas, né? Vocês acreditam que vocês enxergam coerência no que é passado e naquilo que as pessoas usam de fato na sua vida? No dia a dia de vocês, vocês veem coerência nisso? No que é exposto, né? No que as pessoas, então, vamos dizer assim, tentam passar e como de fato as pessoas fazem uso na vida disso? O sim e o não que a gente dá a nós mesmos entra nessas questões, no entendimento de vocês, nessa questão de autocuidado, de limite, de empoderamento também? Será que isso tem alguma coisa a ver? É uma coisa que é bastante comum de acontecer, tá? Quando a gente vive hoje num mundo soterrado de informações. A gente tem excesso de informação. É muita coisa na volta. É muita gente falando sobre muitas coisas, certo? O que é comum da gente ver? A gente vê que há uma grande confusão nessas interpretações. Cada um interpreta as coisas de um jeito. E por que isso acontece, né? Junto com essa informação que eu mesma estou aqui passando para vocês, não vem só uma informação. Claro que de algumas pessoas é mais carregado e de outras... Boa noite, Dani. Desculpa, pessoal. Eu ia dar boa noite pro Márcio, ainda bem que eu não falei, né? É a Dani. Bem-vinda. Volta aqui. Como a gente tem muita informação, é comum que aconteça uma grande confusão nisso tudo, né? Muita informação, muita confusão também. Por isso que às vezes o que a gente ouve e o que a gente vê as pessoas fazendo não é coerente, tá? Por quê? Cada pessoa que vai passar uma informação, seja na rede social, seja num curso presencial, não importa, tá? Nunca vem só a informação. Isso é muito, mas muito difícil. Junto com a informação, vem as crenças da pessoa que está passando essa informação, a ideologia, as percepções e tudo mais que ela tem aprendido até esse momento da vida dela, tá? Então toda a informação ela vem carregada de mais um montão de coisas aí, certo? Por que que, mesmo sabendo disso, mesmo muitas vezes a gente tendo consciência disso, por que a gente segue algumas pessoas e outras não? Por que a gente se alinha com algumas e com outras a gente... Não, isso aqui eu não gosto. E muitas vezes elas falam a mesma coisa. De maneiras diferentes, porém a mesma coisa. Eu, particularmente, tenho muito essa questão. Eu sigo pessoas, né, algumas pessoas, com o intuito de estudo, de observação mesmo, e eu sei que algumas falam a mesma coisa que as outras, porém, algumas não me atraem, algumas eu não consigo seguir, né? Então, por que a gente faz isso? Uma coisa que faz a gente, né, fazer essa escolha, é que assim, ó, eu, você, qualquer um de nós, a gente escolhe alguém que fala de uma forma que nos seja confortável de ouvir. Gente, ouvir, ler,
ver, não importa, tá? Mas a gente vai escolher alguém que seja confortável. Porque como eu já disse em outros momentos, a gente não gosta muito da mudança. E a mudança, o mudar, é difícil. É difícil. Mudar tira a gente da zona de conforto. Mesmo que esse conforto seja desconfortável. Ele é conhecido. Ele é o habitual. Então tudo que nos tira disso que a gente conhece, a gente tem dificuldade de aceitar. Dificuldade de interpretar aquilo. Então quando a gente vai escolher quem a gente segue, quem a gente ouve ou não, a gente vai se alinhar com aquelas pessoas que são mais confortáveis pra gente. Por isso que cada um de nós prefere uma coisa e não outra, né? Então vamos lá, a gente vai pegar essa informação que vem dessa pessoa, né? Esse conhecimento, essa informação que vem carregado de tudo aquilo que eu já falei antes. De crenças, de ideologia, de uma série de questões. Vai ouvir, vai assimilar de uma maneira confortável, vai incorporar nela ainda as nossas crenças, as nossas próprias crenças, a gente vai incorporar isso naquele conteúdo, naquela informação que a gente viu, que a gente consumiu. E talvez a gente faça alguma mudança. Talvez. Que não nos tire muito, que não mexa muito naquilo que a gente já faz. Vocês concordam comigo que isso é até um tanto confuso? Se eu sigo, mas eu não vou fazer, eu vou incorporar as minhas próprias crenças. Como é isso? É confuso do tipo, eu quero mudar, eu não estou satisfeito com a minha vida do jeito que ela está no momento. Eu sigo as pessoas que falam dessa melhora, seja autoconhecimento, empoderamento, autocuidado. Mas quando chega na hora do fazer, da prática, bom, aí as coisas mudam de figura. Aí eu me sinto extremamente desconfortável. Muitas vezes eu paro de seguir ou eu continuo olhando. Às vezes a gente se engana, acreditando que está mudando também, só porque está consumindo um conteúdo. Consumir conteúdo não vai te tirar do lugar onde tu tá. Se alguém aqui acredita nisso, esquece. Consumir conteúdo te dá a base para a mudança. Mas se ficar só no consumo de conteúdo, esquece, eu sinto muito, mas isso não vai acontecer, tá? Por que é tão complicado a gente pôr em prática? O nosso cérebro, ele não gosta de fazer nada diferente do habitual, sem que a gente dê a ele uma boa justificativa. Uma justificativa plausível. Plausível para o cérebro, não é uma coisa que mentalmente tu acha legal, né? Vou beber água, por que vou beber bastante água? Ou vou beber a quantidade ideal de água por dia, por quê? Ah, não, porque a minha pele vai ficar mais bonita. Não, porque vou beber água, porque... Não, olha só, todo mundo tá falando, né? Então acho que eu tenho que beber água. Esquece. Teu cérebro vai boicotar todas as tuas ações para isso, porque ele é mais forte. O que funciona para o cérebro? Eu vou beber água porque me hidrata, com isso eu consigo pensar melhor, tá? E eu beneficio o meu cérebro, o funcionamento dele. Ele tem que entender que tem um ganho nisso aí. E esse ganho nunca vai ser beleza, ou qualquer outro, ou porque os outros estão fazendo. Isso não existe. Essa parte de por que a gente tem que dar uma boa justificativa, um bom motivo para o cérebro, para quando a gente quer fazer alguma coisa nova, eu acho que vocês que já me seguem por aqui, vocês já entenderam isso. Mas, se vocês quiserem, eu posso explicar no final, certo? Então vamos seguir no assunto de hoje, que são o sim e o não, né? E como é que a gente usa isso na nossa vida.
Como mudar, fazer uma coisa diferente é complicado, a gente pega todo esse conteúdo que a gente consome, que a gente tem acesso, e a gente vai fazendo de conta que está seguindo aquilo e que estamos aprendendo. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo que acredito que faça sentido e que faça parte da vida da maioria de nós aqui. Empoderamento feminino. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, correto? Ok, então eu vou trazer uma mulher empoderada para vocês aqui e quero que vocês pensem sobre isso. A pessoa se diz empoderada, ela estuda sobre isso, ela segue mulheres empoderadas. Ela sai de casa arrumada, maquiada, mas ela não bebeu água quando acordou. Ela sequer arrumou a cama dela. O armário dela é conforme os pensamentos dela, ok? O seu café da manhã foi um leite com Nescau. Tá cheio de mulher empoderada por aí, vivendo dessa maneira que eu vou trazer. Quando ela chega no trabalho, tudo é assédio. E eu não estou aqui dizendo que isso não existe, gente, tá? Eu não tô dizendo que isso não existe, mas que a gente vê muito vitimismo, né, nessa parte do assédio, é fato, tá? Tudo é culpa do sistema patriarcal. Gente, não esqueçam jamais disso. Tudo o que aconteceu no passado, como o sistema patriarcal, que foi uma coisa criada, permitiu que a gente chegasse até aqui hoje. Teve uma utilidade, ok? Então, mesmo que não tenha sido perfeito, funcionou para que chegássemos até aqui. E hoje pudéssemos achar isso como não uma coisa tão boa, ok? Que é por causa do sistema patriarcal que homens ganham mais do que essa mulher empoderada de quem estamos falando. E muitas vezes, essa mulher empoderada da qual eu estou falando aqui, ela também acredita que é uma ofensa quando ela é cobrada por uma regra que estava estabelecida lá no contrato de trabalho que ela assinou quando ela começou. Não pode haver uma cobrança, mas, né, ela é uma mulher empoderada. Ela acorda, toma leite com Nescau, não arruma sua própria cama, tem a vida toda bagunçada, mas ela se diz uma mulher empoderada, ela consome esse conteúdo do empoderamento. Essa mesma mulher empoderada, quando ela se apaixona por um parceiro, ela esquece que ela tem uma vida própria, desejos, que ela um dia teve sonhos, que ela tem as coisas dela. E ela passa a viver a vida de outra pessoa. Gente, toda essa mulher empoderada que eu descrevi aqui, isso aqui não tem nada de empoderamento. Nada. Não existe nenhum empoderamento em nenhuma dessas características que eu trouxe aqui. Nada disso. O que é empoderamento, né? O que é empoderar-se? É quando a pessoa tem a consciência, prestem atenção, consciência do que ela representa como indivíduo e do grupo do qual ela faz parte. Assim, começa a ter um entendimento da sua posição social, cultural e econômica. O mais importante aqui, há um processo de aceitação que, por fim, transforma isso em benefício coletivo. Essa é a definição de empoderar-se. Quando a pessoa tem consciência do que ela representa como indivíduo. Qual é a consciência de alguém que não cuida de si mesmo? Ou pelo menos, qual é o nível de consciência dessa pessoa? Que tem todas essas características que eu citei ali, que se ofende com tudo, tá?
que tudo é um problema, que não pode ser cobrada, mas que reclama do sistema patriarcal, mas que quando se apaixona esquece desse sistema todo que existe. É como se ele só servisse para algumas coisas, né? E essa revolta, ela também só serve em alguns momentos da vida. Eu quis trazer exatamente esse exemplo do empoderamento para que a gente tivesse uma ideia de como é fácil a gente errar o alvo num mundo de tanta informação. Nem tudo aquilo que parece é. E talvez essa mulher empoderada que você segue, que você admira, seja só uma personagem. Talvez seja só uma personagem. Porque, basicamente, para ser empoderada, precisa ter consciência. Consciência. E isso é uma coisa que está faltando. Muito. Na imensa maioria das pessoas. Para a gente saber usar o sim e o não na nossa vida, é preciso consciência. É preciso estar atento ao que acontece na nossa volta, no nosso dia a dia. E estar disposta, obviamente, a arcar com a consequência das mudanças. A gente não pode achar que... não pode fazer de conta que está mudando, achar que só consumir um conteúdo vai te trazer milagrosamente mudanças na tua vida. A mudança, ela é ativa. Ela não é passiva. Consumir conteúdo é passivo. A mudança, ela é ativa. E só consumir o conteúdo não vai te trazer a vida que tu deseja. Não vai te transformar na pessoa que tu deseja ser. Se não tiver atitude, se não tiver ação aí no meio disso tudo. A gente precisa, como eu disse, estar disposta a arcar com as consequências das nossas mudanças. Sim, as nossas mudanças vão trazer consequências e nem todas elas vão ser assim, extremamente agradáveis. Correto? Tem uma frase que eu li recentemente de um livro que eu ainda não finalizei, mas que eu tô curtindo bastante ele. Dizia assim: a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Quantas oportunidades se escondem onde não nos responsabilizamos pelas nossas escolhas. Onde a gente permite que os outros escolham por nós. Quanta oportunidade está escondida nessa atitude que eu não tomo. Porque eu não tenho coragem de tomar uma atitude e de me responsabilizar por tudo que vier com aquilo ali. Para a gente saber o momento certo de a gente encaixar na nossa vida o sim e o não, para nós, para os outros, a gente precisa saber quais são os nossos limites, quais são os nossos valores. Sem essas referências, estamos completamente perdidas. Completamente perdidas. E essas escolhas, enquanto a gente está perdido, as nossas escolhas, elas nos levam para lugares que a gente jamais deveria ir. Falta responsabilidade. Assumir, de fato, a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí sim ter condição de, sendo responsável e corajosa, tomar decisões mais assertivas, né? Como vocês já sabem aqui, eu gosto dos exemplos práticos, né? Da gente colocar num contexto, colocar esses contextos todos em situações do cotidiano, tá? Então vamos lá. Falando de colocar o sim e não na nossa vida. E de onde a gente coloca isso, como é que a gente faz? Então também vou trazer uma situação pra gente pensar. A pessoa passa o dia no trabalho ouvindo e aceitando coisas que de fato são inaceitáveis,
Não estamos aqui falando de vitimismo, de nada disso. Executando talvez um trabalho inútil ou ineficiente, que são coisas que deveriam realmente, como seres humanos, nos causar um desagrado profundo. Mas ela segue calada. Quando ela chega em casa, depois desse dia ruim que ela teve, onde ela disse sim para diversas coisas que ela deveria talvez ter dito não. Ela passa a dizer sim para ela. Ela teve um dia ruim, ela passou o dia vivendo emoções ruins, sensações ruins. Mas ela chega em casa e ela dá um sim para ela. Ótimo isso, né? Certo? É bom, não é? Que então a partir de agora ela já disse sim para todo mundo, para todo aquele contexto ruim que ela tá vivendo. Ela não se posicionou em nenhum momento ali, mas agora quando ela chega em casa ela diz sim para ela. Gente, esse sim, depois de todo esse dia desconfortável, que talvez tenha elevado a ansiedade e outras tantas síndromes, né? Esse sim que ela vai dar para ela mesma quando ela chega em casa, ele vai vir na forma de comer tudo que vê pela frente, optar por comidas hiperpalatáveis para compensar todas as situações ruins do dia. A exaustão dela é tão grande que ela só consegue pensar em comer e ver Netflix. Netflix ou qualquer outra coisa semelhante, TikTok, qualquer coisa que tire ela desse estado de cansaço, de ter aguentado tanta coisa, tá? Ela passou o dia num desconforto generalizado, então ela vai buscar qualquer coisa para tirar ela desse estado, tá? Que faça ela esquecer de todo o resto das coisas. Isso aqui, o cérebro vai comandar isso. O nosso cérebro, ele precisa de recompensas. O esquecer vem da fuga, né, Silvia? Mas o cérebro, ele precisa de recompensa. Então, você aguentou tudo isso, foi horrível tudo isso, eu preciso da recompensa. Eu quero a recompensa. E ele vai ficar demandando essa recompensa. E essa recompensa vem no comer exageradamente, nas comidas hiperpalatáveis, naquilo que vai trazer satisfação para todo aquele mal-estar que ela passou durante o dia. Então, assim, ó, isso vai se tornar um círculo. A pessoa não consegue sair disso. Ela tem um dia ruim, ela compensa com atitudes, comida, Netflix, coisas do gênero. Aí ela tem mais um dia ruim, daí quando chega o fim do dia ela compensa de novo. Aí de manhã ela tem, né, começa um dia ruim. Aí ela, vou acrescentar umas coisinhas aqui. Ela tem um dia ruim, ela se alimenta mal, ela dorme mal, ela acorda mal, ela tem um péssimo dia, ela come mal, ela dorme mal, ela acorda mal. E a pessoa não consegue sair desse bloco. É como se ela estivesse presa. Girando, 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 girando. E sempre ela vai buscar ou mais comida, ou coisas que tragam mais satisfação. Então tem que ser coisas com sabores intensos, né? Gorduras, esse tipo de alimento. E aí, consequentemente, o dia dela vai sendo cada vez pior também, tá? Porque ela dorme mal, ela acorda mal, o humor dela é péssimo, o rendimento dela é ruim, a mente dela já não funciona direito.
assim, ó, eu não vou lembrar exatamente dos números agora, porque eu não tenho isso anotado aqui, mas o consumo por poucos dias, o consumo de um café da manhã hipercalórico, por 4 ou 5 dias, ele faz um estrago gigantesco no nosso cérebro, no nosso processamento. Dormir mal afeta nossas memórias. E aí as pessoas querem compensar o dormir mal tomando suplemento. É só dormir melhor. Que talvez a gente não precise tanta suplementação. Quando a pessoa está nesse círculo e ela não consegue sair dali, ela, como eu disse, ela passa o dia mal, ela come mal, ela dorme mal, ela acorda mal. Quando ela tá nesse círculo, ela sabe que aquilo ali tudo tá ruim, que aquele trabalho tá ruim. Só que é complicado sair, fica difícil até abandonar o chefe abusivo, deixar isso pra trás. Porque quanto mais tempo a pessoa fica nesse círculo, menos ela acredita nela, mais deprimida e inútil ela se sente e mais incapaz de mudar ela acredita que fica. Quanto mais tempo ela permanece nisso, menos ela acredita nela. Menos ela acredita na mudança, mais difícil a mudança é. É importante que a gente entenda isso para a gente perceber aonde que a gente está. Qual é o sim que a gente está dando para os outros e qual é o sim que a gente está dando para a gente? Aonde que está isso? E pensando aqui friamente, tá? Não é bem simples resolver o problema dessa pessoa que eu trouxe? Esse exemplo que eu trouxe? Se inverter durante o dia o sim e o não que essa pessoa está dando, não fica tudo resolvido? Só que a gente foi muito bem treinada para aceitar coisas inaceitáveis. Nós somos bem treinadas para isso. Nós fomos até aqui muito bem treinadas. A gente precisa entender que agora é a hora de ter coragem de fazer diferente. Porque a gente é muito bem treinada para aceitar coisas que ninguém deveria aceitar. Nós, mulheres, a gente pode preservar a nossa feminilidade, a nossa delicadeza e ainda assim dizer não para situações que de fato não nos cabem. A gente não precisa tomar atitudes masculinas para isso. Não tem necessidade, tá? Eu falo isso hoje para vocês. Mas eu já fui a jovem que cortou o cabelo muito curto. Muito, muito curto. Muito curto. Porque eu acreditava nisso, eu acreditava que eu precisava parecer mais velha e mais responsável. Para que o meio super masculino e patriarcal me visse de forma diferente. Olhando hoje lá para trás, sinceramente, eu não acredito que isso tenha funcionado. Eu fui a mulher que passou por muitas situações desagradáveis, por trabalhar num meio predominantemente masculino. Situações que nenhuma de nós, mulheres, deveria passar, tá? E entendo hoje por quê, mas eu tive muita coragem. Eu consegui me desligar desses lugares quando eu não via mais sentido naquilo. Não pensem vocês que as coisas eram fáceis ou que alguém bancava todas as despesas. Nesse período que eu tô falando aqui, que eu cortei meu cabelo, desse meio predominantemente masculino e patriarcal que eu trabalhei durante muitos anos, eu já não morava mais com os meus pais, eu já morava sozinha, eu bancava meu apartamento, eu bancava a minha vida.
nessa época. E eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Eu precisava fazer. Mesmo assim, sempre que a situação chegou num ponto que eu achava que não dava mais ali para mim, que eu não bancava mais aquilo, eu tive coragem de dar as costas. Recusei alguns trabalhos também, por achar que aquele não era meu lugar, que não era o ambiente que eu queria trabalhar. Fui para lugares onde eu achei que seria maravilhoso, passei um pequenino espaço de tempo e descobri que aquilo não era para mim, que eu não dava conta daquilo. Tá? Mas para isso eu precisei viver muitas situações. Eu mesma me considerei a louca de ter largado alguns trabalhos e pedi a demissão e pensava, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou bancar aqui as coisas? O que eu vou fazer agora? Eu vivi isso diversas vezes na minha vida. Eu não sou a pessoa que trabalhou milhares de anos, 20 anos, 30 anos no mesmo lugar. Essa não sou eu. E eu já me vi como a louca, né, que fazia isso. Só que sempre apareceram outras oportunidades. Sempre apareceram outras oportunidades. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu acredito muito. Bota o pé que o universo bota o chão. É acreditar. Acreditar. E eu acreditava. Eu acreditava muito, eu acreditava no meu potencial. E eu sabia do trabalho que eu desenvolvia. Aquilo me fazia ter coragem. E talvez seja isso que falta para aquela pessoa que está presa num trabalho, né? Vivendo esse círculo vicioso que eu falei antes, né? Acha ruim, compensa com comida, com inúmeras outras coisas. Às vezes compensa com bebida, com álcool, com drogas. A gente vive buscando uma compensação. E o que falta para essa pessoa que não consegue sair desse lugar? Confiança. E, gente, não é confiança no futuro, confiança no mundo, confiança na bondade dos outros. Não, é confiança em si. É acreditar no trabalho que tu desenvolve. Não é acreditar no outro, não tem a ver com o outro, é contigo. É com o teu trabalho, com a capacidade que tu considera que tu tem. Só que se eu não acredito em mim, como é que eu vou ter coragem de pedir demissão daquela porcaria de trabalho que eu tenho? Se eu não acredito, né, que eu posso fazer mais e melhor em outro lugar e que tem lugares melhores. Quando a gente fala de trabalho, de mudança, de trabalho, de profissão diária, dessas coisas todas, uma coisa que eu não vejo as pessoas que querem uma mudança, uma melhora, tá? O que eu não vejo as pessoas fazendo? Eu não vejo as pessoas adquirindo conhecimento. A maior parte dos profissionais, eu não estou falando todos, eu estou falando a maior parte, porque muitos vivem assim. Estudaram e é isso. Se aplica assim, esse método é assim, isso aqui funciona assim, isso aqui se trata assim. Só que tem muita coisa diferente hoje. Muitos estudos provando o que os nossos ancestrais já faziam e que funcionava. E ainda bem que tem estudos hoje que provam isso para a gente parar de ter tanta resistência com aquilo que é natural e que funciona. E aí as pessoas ficam paradas no tempo. Só que a gente já sabe que ninguém fica parado no tempo, certo? No universo tudo está em movimento, tudo. Então se você para, você começa a andar para trás, porque nada no universo é estático. Então ou você se movimenta e anda para frente, ou você automaticamente está indo para trás. E quando a gente fala se tu já tem uma profissão, que provavelmente aqui todo mundo já tem uma profissão, e tu não tá satisfeito, ou tu quer melhorar nela, ou tu quer mudar de área, não importa. Tu precisa buscar conhecimento.
naquela área ou em áreas que se comuniquem, que se conversem, para que tu tenha um crescimento, uma evolução. Tem tanta área que se comunica hoje e as pessoas não veem isso, as pessoas estão de olhos fechados para isso. Estão reclamando do seu trabalho, do cliente que não vem ou daquele outro profissional que tirou o teu cliente, que ninguém vai fazer isso, ninguém tira o teu cliente. A pessoa faz uma escolha para a vida dela. Isso não é com a gente. Quando é o cliente que escolhe outro profissional, é a vida dele, é o julgamento dele. Então ninguém tira nada de você. Mas as pessoas reclamam que o outro profissional está tirando, né, o cliente. Mas será que está buscando se aperfeiçoar? Entender o que mudou e como é que eu posso melhorar aquilo que eu já faço? O que eu considero que seriam atitudes, né, de chegar no final do dia exausta de um trabalho horroroso e dizer sim para si mesmo? O que eu, Maris, considero como sendo uma coisa que seria eficiente e que seria dizer sim verdadeiramente para si. Primeiro, imaginar como você gostaria que fosse o teu dia. O teu dia a dia, o teu cotidiano. Imagina, cria essa cena, como é o cotidiano que você gostaria de viver. Cria uma meta, um objetivo. O trabalho tá ruim, até quando você vai ficar aí? E o que você vai fazer para melhorar isso? Mas bota um objetivo, uma data e um objetivo pelo qual trabalhar. Depois, senta a bunda na cadeira e cria uma estratégia para chegar nesse objetivo. Primeiro você tem que ter um objetivo. E depois você tem que criar uma estratégia para atingir ele. Outra coisa, ler, estudar, adquirir algum conhecimento que vai te auxiliar a sair desse lugar ruim. O dia foi ruim. Se você sentar e comer e ligar a Netflix, o teu dia de amanhã não vai ser melhor. A tendência é o contrário, é piorar a cada dia mais. Outra coisa, alimente o corpo. Pare de intoxicar o corpo. Alimente. E colhe os benefícios disso. Pare de intoxicar o corpo. E uma coisa que eu considero super importante, que a gente sabe que é importante. Teu dia foi ruim? Vai correr, vai caminhar. Bota esse corpo para se mexer. Quando a gente sabe aonde chegar, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo, quando a gente sabe para onde que a gente está indo, o sim e o não, eles vão se encaixar no nosso dia a dia, naturalmente. A gente não vai precisar pensar, ter esforço para isso. É natural. Mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso ter um objetivo pelo qual trabalhar. E ele pode ser mudar de emprego, mudar de área, mudar de empresa, de trabalho, não importa. Mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, nada se encaixa na minha vida. O sim e o não, eles vêm na hora certa, no momento certo, quando você sabe o que está fazendo. Quando você sabe para onde está caminhando. Para atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, a gente precisa coragem para dar limites. Pode parecer simples,
Mas e por que a maioria das pessoas não consegue? Dar limite não é uma coisa tão simples e tão clara assim. A gente vai precisar dizer sim e não, e para isso também é uma coisa que exige coragem, principalmente no início, quando a gente não sabe bem aonde colocar eles, até a gente não alinhar os nossos objetivos, o nosso caminho, a gente vai ter dúvida e a gente vai precisar, quando alinhar, como a gente não é habituado com isso, como não é uma coisa que a gente pratica, a gente vai precisar ter coragem para dizer não para algumas coisas, sim para outras coisas. E a gente vai precisar ter disciplina conosco, com os nossos hábitos. A gente precisa de hábitos que estejam alinhados com aquilo que a gente acredita e alinhados com o lugar para onde a gente está indo. Os hábitos, eles precisam me aproximar daquilo que eu quero e não me afastar daquilo que eu quero. E para isso eu preciso saber dizer que sim e que não para algumas coisas. Tem momento para tudo na vida, gente. Para tudo. Para tudo. Tem momento que a gente vai ter que dizer que não para algumas coisas que a gente gosta de fazer. Tem momentos que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E principalmente, a gente precisa abrir mão do nosso conforto. Né? Fala aqui a pessoa que entrou numa banheira de gelo, né? Ontem à tarde, então sair do conforto é uma coisa bem necessária. E esse é um sair do conforto de uma maneira muito extrema, que nem todo mundo precisa fazer. Mas que a gente precisa entender que ficando confortável a gente vai ficar onde a gente está. E se você está satisfeito, está tudo bem. Mas se você não está satisfeita, começa a dar uma olhada aí o que é sair do conforto para ti. Como é que tu vai fazer isso? A gente não pode viver de dizer só sim ou só não. A gente precisa de cada coisa no seu lugar. Tudo tem um momento certo, como eu já disse. E cada coisa tem o seu lugar. O sim e o não também. E tanto um quanto o outro, né? Tanto sim como não, eles são bem importantes na nossa vida. Quando eles estão desajustados, quando a gente só sabe dizer que não, a gente perde muita oportunidade, a gente fecha muita porta. E quando a gente só diz que sim, a gente acaba fazendo coisas que não nos levam aos nossos objetivos. Então, a gente precisa alinhar essas coisas, tá? E eu convido vocês agora para pensar sobre o fato de o sim e o não de vocês estar alinhado com com o lugar onde vocês querem chegar. Eu perdi aqui se teve alguma pergunta, tá? Eu perdi. Eu queria convidar vocês, já que hoje é domingo, né? Que vocês pensem, observem durante esses próximos dias aonde que tá indo o sim, aonde que tá indo o não. Às vezes a gente precisa dizer não pra gente também, tá? Quando a gente quer cuidar do nosso corpo como um todo, que é o integrativo, é o corpo como um todo, tá? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Isso seria dizer não pra gente mesmo. Vou pensar num não que às vezes eu digo pra mim, tá? Eu tenho uma meta, um objetivo e eu levanto todos os dias às 5h30 da manhã.
Ontem o meu dia foi extremamente intenso. Eu saí super cedo de casa. Eu acordei às 5h30, mas eu saí super cedo. Eu dirigi por quase 1 hora. Eu passei o dia inteiro numa imersão que quem já fez sabe, isso nos deixa cansados. Eu cheguei em casa bem cansada. Eu comi e eu logo fui dormir. Vocês acham que hoje eu tinha vontade de me levantar às 5h30 da manhã? Não. Eu queria ficar dormindo porque eu tava cansada, né? Eu tava cansada. Só que eu também tinha outras coisas para fazer. Eu tinha combinado outras coisas com a minha família. Eu precisava ter algumas coisas prontas quando eles acordassem. Porque sim, eu levanto às 5h30 da manhã. Não significa que todo mundo levante comigo. Né? Cada um com aquilo que acredita para si. Então eu tenho, por muitas vezes, vontade de ficar dormindo. Mas eu me levanto. Um hábito que eu incorporei na minha rotina e que quando eu incorporei foi uma coisa bem difícil. O banho frio pela manhã. Eu comecei em agosto. Quem aqui é do sul sabe que a gente ainda tá no frio aqui. Eu nem sempre tinha vontade. Mas eu fazia mesmo assim. Como vai ser no inverno que vai chegar? Eu não sei. Eu não sei. Por enquanto tá super confortável. Mas quando chegar lá, eu não sei. Só que eu preciso me preparar para quando o inverno chegar. Então até lá eu já vou estar muito mais treinada, muito mais habituada com isso. Por que eu faço? Porque eu sei dos benefícios que tem. E é isso. Então assim, não é para vocês pensarem, é fácil falar. É fácil falar. Fato que é fácil falar. Até papagaio fala, né? Como a gente brinca. Mas a gente precisa fazer. E eu queria que vocês soubessem, eu faço várias coisas que me desafiam. Todos os dias. Estar aqui é um desafio. É sempre, todas as noites de live é um desafio. E eu tenho escolha. Fazer ou fugir. Se eu fugir, me aproxima do meu propósito, da minha intenção ou me afasta do meu objetivo? Me afasta do meu objetivo. Então qual é a minha decisão? Qual é a escolha? É fazer aquilo que tem que ser feito. Por mais desconfortável que isso possa ser. Certo? Então assim, pensem durante essa semana aonde que vocês estão colocando os sims e os não. E o não, né? Em que lugar da tua vida isso tá? Se isso te afasta dos teus objetivos ou se te aproxima dos teus objetivos. Prestem atenção na semana. Não vivam mais uma semana sem consciência. Prestem atenção naquilo que vai acontecer, em como vocês vão reagir. Agir e reagir. Na quarta-feira, dia 6/3, então na próxima quarta, às 20 horas, a live da quarta vai ser uma sequência desse assunto de hoje, tá? E eu vou falar sobre desaprender a agradar. O seu bem-estar, ele não pode depender da aprovação dos outros. Então, vai ser uma sequência, né, desse sim e não, e pra gente desaprender a agradar. Vamos pensar juntas sobre esse agradar os outros, o que eu ganho no agradar os outros e o que eu perco no agradar os outros, certo? São sempre escolhas, tá? Espero que durante essa semana vocês pensem nas escolhas, que vocês estejam presentes nas escolhas de vocês. E a cada atitude,
te pergunta se isso te leva para o teu objetivo, se isso te afasta do teu objetivo. Certo? Galera, adorei estar aqui com vocês. E sim, eu espero vocês na quarta-feira pra gente dar sequência, tá? A esse assunto, certo? Tenham uma excelente noite de descanso e que a semana seja produtiva, abençoada, cheia de desafios e oportunidades. Um grande beijo!